Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Tema da redação do Enem 2022. Então, vou falar com você sobre esse assunto. Eu sou a professora Ana, bem-vinda ao canal. Indígenas, quilombolas, catingueiros e quebradeiras de coco babaçu são alguns dos que integram o grupo. Direito à terra está no centro das lutas dessas populações. Então, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Indígenas, quilombolas, catingueiros e quebradeiras de coco babaçu são alguns dos grupos que integram das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então, o direito à terra está no centro das lutas dessas populações e é a partir disso que o jovem vai ter que desenvolver a sua dissertação. Então, vou falar um pouquinho sobre esse assunto. O que é isso? Então, você sabe quais são os povos e as comunidades tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça, mas na verdade existem, além deles, 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros ainda não foram incluídos na legislação. Então, são 28 povos reconhecidos e comunidades. Explicam especialistas do tema. Os povos indígenas são os primeiros do Brasil, considerados os donos da terra e fazem parte do arcabouço dos povos tradicionais. A partir da colonização, outros povos vêm sendo agregados a esse grupo. Em 1574, tem o registro da entrada do primeiro cigano ao Brasil. A gente tem um processo, então, já de uns 400 anos de formação de povos e comunidades tradicionais, que não é um processo finalizado. São pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, apanhadores de flores sempre vivas, catingueiros, extrativistas, para citar alguns, todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecerem entre si. Essas comunidades, então, que são as comunidades e os povos tradicionais do Brasil, eles fazem uso de recursos naturais, não apenas para o seu sustento, mas também para a reprodução cultural, social e religiosa. Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil, contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças. Isso é um livro que você pode acessar aqui e ler aqui no Google algumas partes de Cristina Adams. Povos tradicionais e biodiversidade no Brasil. Contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças. Então, existe um livro falando sobre isso. Parceria com a natureza. As comunidades e os povos tradicionais no Brasil têm essa parceria com a natureza. Vamos lá? Cada uma das comunidades tem uma prática de sistema tradicional de uso que, de forma generalizada, é conhecida como sistema agrícola de produção. Essas práticas são muito importantes, de modo que como esses povos se auto-identificam. Muitas dessas comunidades tradicionais se identificam pelas práticas econômicas que são estruturantes do seu modo de vida.
Então, cada comunidade tem a sua prática. Contudo, nem todos os povos mantêm apenas um modo de produção. Uma comunidade pesqueira, por exemplo, pode também realizar o extrativismo sustentável, ou uma comunidade extrativista pode ter uma pequena roça. É fundamental para a manutenção dos povos em seus territórios. Então, essas práticas são fundamentais para esses povos se manter nos seus territórios. Essas populações não veem o agro como um negócio. A terra é considerada uma mãe e há uma relação de reciprocidade com a terra e com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água, e eles se responsabilizam em cuidar dela e tirar dela apenas o suficiente para viver bem e a respeitar os tempos de auto-organização, de regeneração da própria natureza. Então, continuando falando sobre desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Já vamos chegar para a proposta de intervenção. Na prática, essas populações dependem muitas vezes de uma agricultura e tecnologia simples e intensiva. Mão de obra, ainda que dentro do território, a densidade populacional seja baixa. Então, além de terem pouco impacto ambiental, suas atividades contribuem para a manutenção e para a geração de biodiversidade, tanto da natureza quanto da agrobiodiversidade, ou seja, da variedade de espécies dentro da atividade agrícola, fundamental para a segurança alimentar. As produções dessas populações não ficam apenas para subsistências. Elas já foram abrangidas por algumas políticas públicas, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, tá? Programa Nacional de Alimentação Escolar. É PNAE que chama. Então, voltado para ajudá-las a escoar os cultivos para as escolas próximas às comunidades. Então, se você estuda numa escola pública, você já comeu alimento das comunidades rurais da tua região, porque existe esse programa. Atualmente, as feiras locais são importantes para que esses alimentos sejam comercializados. Algumas comunidades organizadas de maneira mais coletiva, através de associações, por exemplo, conseguem expandir a venda para outros estados e até para o exterior. O açaí é um grande exemplo disso. Boa parte vem de comunidades tradicionais e se tornou comum em outras partes do mundo, Portugal e assim por diante. No Brasil, o umbu, a castanha do Brasil e o pequi são exemplos de comidas que vêm desses povos e chegam até as cidades. E o reconhecimento? Como reconhecer as comunidades e os povos tradicionais do Brasil? Como valorizar? O primeiro passo para um grupo ser considerado tradicional é a auto-identificação, que ele se declare como tal. Para você que está assistindo o vídeo, eu estou me baseando no livro da escritora, certo? Depois vem a etapa dos processos judiciais, quando são feitos laudos que comprovem a historicidade da comunidade, há quanto tempo ela ocupa determinada área, suas produções sociais, políticas e econômicas, por exemplo. O que faz uma comunidade se auto-identificar como tradicional normalmente são as ameaças. Esses povos que sempre estiveram em suas terras, quando sentem
que podem perdê-las, seja que para o grande agronegócio ou para os grileiros. Buscam esse reconhecimento para tentar manter o seu direito de permanecer no local. Então, povos e comunidades tradicionais. Existem situações, inclusive, em que as vidas das lideranças são ameaçadas ou tiradas por quem visa tomar estas áreas. Em relação aos indígenas e quilombolas, esse direito à terra está resguardado pela Constituição de 1988, resultado da mobilização dos movimentos sociais. Com isso, essas pessoas contam com órgãos federais, como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e a Fundação Cultural Palmares. Ambas têm função institucional e constitucional de reconhecer e demarcar as terras. Os demais povos têm de recorrer a outros dispositivos jurídicos, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA. Eles também podem recorrer ao Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, o ICMBio, e solicitar que a área se torne uma reserva de desenvolvimento sustentável. Então, fala a professora que é escritora, certo? A professora que é escritora deste livro que eu estou comentando para você. Ainda, o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, composto majoritariamente por representantes desses povos, que além de fazer parte desse processo de reconhecimento, também auxilia no diálogo entre comunidades e o Estado brasileiro. Além disso, esses órgãos estão atualmente enfraquecidos, e o que realmente tem defendido esses povos são os movimentos sociais. Caso da rede de comunidades tradicionais, formadas por mais de 30 segmentos, que atua em diálogo com o governo, buscando uma legislação mais representativa. A demarcação de terras indígenas é alvo de discussão no Supremo Tribunal Federal. Fica comigo até o final do vídeo que você vai ver o que a escritora está falando no livro, certo? Então, a demarcação de terras indígenas é alvo de discussão no Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, já é uma forma de valorizar, visando decidir que é preciso seguir o chamado marco temporal. Por esse critério, indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da data da promulgação da Constituição de 1988. E a busca dos direitos. Então, a terra, de acordo com os especialistas, é a maior questão de problema para essas comunidades. Muitas vezes, eles estão em território de interesse de grandes fazendeiros. Aonde eu estou me baseando para falar com você? No livro da escritora, na reportagem que foi feita sobre o livro, certo? Muitas vezes, eles estão em território de interesse para grandes fazendeiros, para mineração ou para madeireiras, de modo que eles são o elo mais fraco da corrente. De acordo com a pesquisadora do texto, ainda o agravante de que existem comunidades cujo território acabou sendo sobreposto por unidades de conservação, o que também pode gerar muitos conflitos e impedimentos no uso tradicional dos recursos naturais. Isso porque, nessas situações, a população deveria ser retirada da área e indenizada. Porém, essa não é a única luta dessas pessoas. Há a busca por políticas públicas. Esses povos enfrentam, por exemplo, a dificuldade para acessar créditos agrícolas e para a melhoria de moradias. Então, as dificuldades que eles enfrentam. Há também obstáculos para a comercialização dos produtos,
com estradas em condições ruins para o escoamento ou mesmo sobrando apenas os rios para fazer isso. Então, a professora que está falando aqui é antropóloga, que estuda esses povos. Para além do setor agrícola, a falta de acesso à educação e à saúde de qualidade. A modernidade chegou a elas, a essas comunidades, mas isso não faz com que elas percam a sua ancestralidade. Mas é o caso que elas foram se adaptando ao mundo. Elas querem acesso, por exemplo, à educação e a universidades. Então, essas comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então, eu vou ler para você a relação que a professora elaborou. Quem são? Quem são todos esses povos tradicionais do Brasil? Veja a lista dos povos e comunidades tradicionais. Andirobeiros, apanhadores de sempre-vivas, professora de curso superior, pesquisadora, tá? Catingueiros, caiçaras, castanheiras, catadores de mangaba, ciganos, cipozeiros, extrativistas, faxinalenses, fundo e fecho de pasto, geraizeiros, ilhéus, indígenas, isqueiros, marroquianos, pantaneiros, pescadores artesanais, piaçaveiros, pomeranos, povos de terreiro, quebradeiras e coco-babaçu, quilombolas, retireiros, ribeirinhos, seringueiros, vazanteiros, veredeiros. Então, essas informações que estou passando para você que está assistindo esse vídeo foram feitas por professores pesquisadores. Eu sou só a professora Ana, professora de redação, falando para você sobre o tema de redação do Enem 2022. Palmas para os professores pesquisadores, meu respeito para vocês que cederam o material para eu fazer esse vídeo. Um beijão para você. Obrigada, você que ficou até o final. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá um like. Um beijo da professora Ana.